Graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para meditar um pouco na palavra do Senhor. E nesses dias se fazem mais necessário a meditação na palavra do Senhor. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo que o Senhor falou ao meu coração sobre a situação das famílias, sobre nossas famílias, sobre nossa situação nos dias de hoje. Seremos bem breve, mas eu gostaria que fosse uma meditação profunda, um ensinamento na palavra do Senhor é sempre importante para nós. No livro de Êxodo, no capítulo 12, nós temos ali a instituição da Páscoa, mas eu não gostaria de falar sobre a Páscoa, mas sobre um evento que foi importante naquela ocasião. No livro de Êxodo, no capítulo 12, o versículo 7, há uma ordem do Senhor a partir do versículo 4, mas no versículo 7 diz assim: pegarão um pouco do sangue e o passarão nas duas ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Havia a orientação ali de que o povo de Israel, o povo de Deus, que estava no Egito, naquela noite deveria pegar o sangue de um cordeiro e marcar a porta da sua casa com aquele sangue. Porque o anjo do Senhor passaria à meia-noite e na casa que não tivesse a marca do sangue, ele mataria o primogênito daquela família. Fosse filho, ser humano ou fosse o primogênito dos animais. E assim aconteceu. No versículo 13 do capítulo 12 de Êxodo, diz assim: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês e não haverá entre vocês praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito, este dia lhes será por memorial, e vocês celebrarão como solenidade ao Senhor de geração em geração. Vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. A marca do sangue simbolizava que no futuro o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, derramaria o seu sangue para que todos aqueles que fosse lavado com aquele sangue se tornasse filho de Deus, recebesse a herança de Deus. E naquele dia essa foi a ordem de Deus para as famílias israelitas que se encontrava na escravidão do Egito. O sangue de um cordeiro em cada família, sendo passado nas vigas da porta, seria naquela noite então a primeira Páscoa dos judeus. Mas como eu disse, não é sobre a Páscoa que eu quero falar, mas sobre a obediência na palavra do Senhor, a obediência à ordem do Senhor em um momento muito especial. Um momento em que foi ordenado que todos ficassem em casa, todos fossem para casa, se trancassem em casa e fosse passado sangue nas portas, para que o anjo identificasse que aquela casa pertencia ao Senhor. Estamos vivendo momentos interessantes, momento de uma praga mundial, momento onde há uma ordem para se ficar preso em casa, trancado em casa, não sair, tomar cuidado. E aí vem a reflexão sobre aquele povo. Todos que obedeceram, que foram para casa e passaram o sangue do cordeiro na porta, o anjo não matou o primogênito.
aquela família foi salva. Os filhos foram protegidos. Quem seria punido ali seriam os filhos. Mas os pais, obedecendo a palavra do Senhor, protegeram seus filhos. E assim aconteceu. Para hoje, nossos dias, como seria bom se nós pudéssemos fazer daquele mesmo jeito? Simplesmente pegar um pouco de sangue de um cordeiro, passar no umbral das portas e aí está prevenido sobre não apenas essa calamidade que está acontecendo, mas sobre tantas outras pragas dos nossos dias, como por exemplo as drogas, como por exemplo o liberalismo sexual, coisa que está destruindo as famílias a partir das escolas e de outros meios de comunicação, principalmente os meios de comunicação, a criminalidade que está acontecendo de uma maneira intensa nos dias de hoje, no nosso tempo, pessoas que a gente menos espera está sendo presa porque estava roubando carro, assaltando, pessoas que a gente conhece e que jamais imaginaria. É o filho de fulano, eu conheço o pai. Filhos expostos. Outro fator que podemos considerar como uma praga nos nossos dias é o ateísmo, a falta de crença em Deus e a divulgação, a propagação disso, principalmente nas universidades, onde a gente luta a vida toda para colocar nossos filhos na universidade, para ter um curso superior, uma formatura, uma profissão digna, e lá ele corre o risco de desacreditar em Deus, de tornar-se um incrédulo, porque é claramente pregado o ateísmo em muitas escolas e principalmente em muitas universidades. São pragas dos nossos dias. O alcoolismo ainda é uma praga nos nossos dias. Nos anos 70, o Brasil começou a combater o tabagismo, mas muitos jovens hoje ainda fumam. E o pior é que não fumam só cigarros, estão entrando em drogas. Muitos começam pelo cigarro. Muitos filhos estão se perdendo, muitas famílias estão sendo destruídas por causa dessas pragas nos dias de hoje. E que bom seria que nós pudéssemos apenas pegar um pouco do sangue de um cordeiro e colocar nos umbrais das portas e aí defender, livrar os nossos filhos. É diferente nos nossos dias. Porém, temos algo maior e melhor. Porque naquele tempo, o sangue daquele cordeiro simbolizava o que viria mais adiante, que aconteceu há 2000 anos atrás. O Filho de Deus, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, derramou o seu sangue. E nisso nós podemos usufruir desse sangue. Nós que somos remidos, nós que somos crentes em Jesus, salvos pela fé em Cristo Jesus, lavados no sangue de Cristo, nós podemos defender a nossa família de qualquer praga. Nós podemos nos livrar de todas estas pragas que eu citei, vou repetir algumas: drogas, liberalismo sexual, criminalidade, ateísmo, que é perigoso nos nossos dias, alcoolismo e a Covid-19, que está aí perturbando as famílias. Mas podemos fazer alguma coisa. E eu quero citar algumas coisas rapidamente para nós meditarmos nela como povo de Deus, protegidos pelo sangue de Cristo. Nós temos pelo menos 4 coisas importantes que podemos fazer para livrar nossos filhos.
primeiro delas é a oração. Nós sabemos o poder da oração. A palavra de Deus nos fala, nos ensina, nos deixa certos de que a oração de um justo muito pode no seu valor, no seu conteúdo. Nós podemos conseguir coisas grandiosas através da oração, clamando a Deus. A palavra de Deus nos garante que o Senhor está com os ouvidos atentos ao nosso clamor. E precisamos orar, mas com fé, com confiança de que o Senhor ouve e atende o nosso clamor. Então, os pais devem orar pelos filhos, para que esses filhos tenham sabedoria, não apenas para que Deus livre do mal, mas para que Deus dê aos nossos filhos sabedoria e coragem para que eles possam rejeitar estas pragas. Uma praga como a doença dessa, da Covid-19, causada por esse vírus, não podemos fazer muita coisa, só nos livrar, nos proteger. Mas há outras pragas sociais que os nossos filhos podem aprender e ter coragem para rejeitá-las, como é o caso do alcoolismo, como é o caso do liberalismo sexual, como é o caso das drogas, como é o caso da criminalidade e principalmente do ateísmo. Que isso está prejudicando muitas famílias, está destruindo muitas vidas. Por quê? Porque o ateísmo não conduz à vida eterna. Pelo contrário, à morte eterna. Então, podemos orar clamando a Deus que ensine os nossos filhos a se defenderem. Os pais e as mães, nós podemos dobrar nossos joelhos, clamando a misericórdia de Deus para que livre os nossos filhos dessas chagas, dessas pragas, e que os nossos adolescentes, as nossas crianças e os nossos lares em geral sejam saudáveis. Porque quando um filho, por falta de sabedoria e por más companhias, se desvia para o caminho mau, toda a família perece, toda a família sofre. Então vamos orar pelos nossos filhos. E hoje muito mais, porque os nossos filhos estão em casa nesses dias. Eu ouvi nas redes sociais nesses dias que muitos pais estavam apavorados com seus filhos em casa, porque estavam percebendo o comportamento dos filhos, porque antes não havia percebido porque estavam fora, mas agora todos juntos estão apavorados, percebendo agora a educação que deram aos filhos. O segundo lugar que nós podemos fazer para livrar os nossos filhos, defender os nossos filhos, já que temos o sangue de Cristo, que podemos orar clamando ao nosso Senhor, que derramou o seu sangue por nós, tornando-se assim o nosso Senhor, aquele que pode por nós, aquele que tem poder sobre as nossas vidas, aquele que pode nos livrar, nos libertar. Agora precisamos também manter um canal de comunicação com os nossos filhos franco e aberto. Uma vez que os nossos filhos estão em casa e estamos com eles, devemos aproveitar esses dias para usufruir dessa ferramenta indispensável no bem-estar de uma família, que é a comunicação. E cabe a nós, pais, manter esse canal de comunicação aberto, mas de uma maneira sincera e verdadeira, conversando com os nossos filhos sobre tudo, absolutamente sobre tudo, com franqueza. Muitas coisas os nossos filhos estão mal informados, outras coisas eles não conhecem. Muitas coisas nós não temos profundo conhecimento, mas temos o conhecimento vivencial e podemos conversar com os nossos filhos. Há algumas coisas que os nossos filhos sabem mais do que nós. Alguns pais, nesses dias, estão pedindo aos filhos orientação de como ter acesso às redes sociais, como mexer nos computadores, nos telefones, para se comunicarem. E os filhos é quem estão ensinando aos pais. Isso é comunicação com os filhos. Mas também há muitas coisas que os nossos filhos precisam aprender, porque um dia nós vivemos
e temos a experiência. Mas não só isso. Temos a palavra de Deus que nos orienta e deve ser o orientador. Deve ser a bússola que nos guia, a palavra de Deus. Então o canal de comunicação, o diálogo aberto, o diálogo, a conversa, e não o sermão, ali a imposição sobre os filhos, mas um diálogo. Isso sobre todos os temas, sobre estas pragas que eu falei, mas sobre muitas coisas que os nossos filhos têm dúvida e muitas vezes se sentem mais à vontade para falar sobre essas dúvidas com os colegas, com as colegas do colégio ou da rua, do que com os pais. Precisamos ser pais, sim, mas amigos dos nossos filhos. O contrário jamais conseguiremos, ser amigo, pai, mas podemos ser um pai amigo. Amiga, mãe, mas pode ser uma mãe amiga. Temos tudo para ser a pessoa da mais alta confiança dos filhos. Basta sabermos nos comunicar com eles e ter transparência. O terceiro aspecto que nós temos, a grande vantagem nesses dias que estamos todos juntos, é a oportunidade para uma orientação segura, uma orientação a partir do diálogo, usando o diálogo para orientar nossos filhos de uma forma segura, orientação na palavra de Deus. Ainda no livro de Deuteronômio, antes, no capítulo 6, há uma orientação que nós devemos ensinar os nossos filhos a todo momento, orientá-los na palavra de Deus a todo momento, quando estamos sentados na nossa casa, ao irmos dormir, ao levantarmos pela manhã, caminhando no caminho, todo momento orientar os nossos filhos, orientá-los baseados na palavra de Deus, porque na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, tem todas as orientações necessárias para vivermos nos dias de hoje. E devemos passar para os nossos filhos nesses dias a orientação segura na palavra de Deus. Baseados na palavra de Deus, podemos combater, ensinar os nossos filhos a se fortalecer o bastante para combater as pragas dos dias de hoje. Não apenas as doenças, mas as que eu citei anteriormente, principalmente a incredulidade, o ateísmo, principalmente a falta de compromisso com as coisas de Deus. E usando da comunicação, usando do diálogo, passar para eles a orientação correta, a orientação bíblica, a orientação do Senhor. Lógico, claro, eu só posso fazer isso se eu conhecer. Mas se eu tenho em casa, se eu tenho a palavra de Deus, eu tenho tudo para conhecer. Por quê? Devemos estudar juntos. Esses dias foram propícios para fazermos o nosso culto no lar, para estudarmos juntos a palavra de Deus e orientar os nossos filhos da palavra de Deus, como deve se conduzir, como deve se livrar das pragas dos nossos dias. Finalizando, eu quero dar uma outra dica, uma outra orientação. É que nesses dias em casa temos ouvido comentários de alguns sobre a saudade da igreja. Como temos sentido falta de estar na igreja? Temos sido abençoados com as mensagens do pastor no domingo à noite, as orientações na escola bíblica dominical no domingo de manhã, no culto de doutrina, a orientação na palavra de Deus, as mensagens que o pastor tem gravado, temos visto, temos nos alimentado, tem sido uma bênção, mas falta alguma coisa, falta a comunhão com os irmãos, falta a união ali, estar juntos, estamos em unidade de espírito, em unidade com o Senhor, em unidade como igreja, mas estar juntos, que faz parte da igreja, temos sentido essa falta. Não sabemos ainda quando retornaremos à nossa comunhão. O Salmo 122, o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E hoje nós podemos imaginar
quanto foi aquela alegria, o tamanho daquela alegria, porque o salmista naquela ocasião ele não ia para a casa do Senhor 2, 3 vezes por semana. Era costume do povo judeu ir ao templo uma vez no ano. E quando isso era anunciado, alegrei-me quando disseram-me: vamos à casa do Senhor. Que alegria! Mas quando vamos ter essa alegria de novo? Enquanto esse dia não chegar, eu quero convidar você, pai e mãe, a uma orientação importante aos seus filhos. Oriente os seus filhos sobre o valor da igreja, sobre a importância da igreja. Como hoje, nesses dias, nós estamos sentindo falta da igreja, de estarmos juntos na igreja. Como aprendemos com isso quanto é importante para nossas vidas a igreja. Ensine isso aos seus filhos. O quanto a igreja pode fazer falta. Porque muitos filhos de muitos crentes têm se desviado da igreja, talvez por falta de valorização dos próprios pais ou da própria comunidade cristã. Mas aqueles pais que amam a igreja, aqueles pais que participam ativamente dos trabalhos da igreja e com alegria e que demonstram isso para os seus filhos, eles irão influenciar os seus filhos a serem do mesmo jeito, a fazerem a mesma coisa, a seguirem o mesmo caminho. Então, cultivem nos seus filhos a partir desses dias, cultivem na mente dos seus filhos a importância da igreja para as nossas vidas, a importância de ir ao templo a partir desses dias, o quanto é significante, o quanto é importante. Então, amados, eu quero finalizar com essa palavra. Ir à igreja deve ser um evento que você deve ensinar aos seus filhos com muita alegria, com muita firmeza, lembrando do Salmo 122, quando o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando retornarmos à casa do Senhor, venha com a sua família com alegria, porque nesses dias têm sido difíceis sem vir à igreja, mas ensine o valor da igreja para os seus filhos. Que Deus lhe abençoe.